Olá! Está começando o Acontece no Rio. Prefeitura divulga a programação oficial das comemorações dos 450 anos da cidade. Eduardo Paes anuncia que o Rio terá um carnaval estendido esse ano. A solenidade foi realizada no Palácio da Cidade. Participaram o prefeito Eduardo Paes, o secretário municipal de Cultura e presidente do Comitê Rio 450, Marcelo Calero, o secretário municipal de Turismo, Antônio Pedro Figueira de Melo, e a rainha dos 450 anos, Rafaela Lemes. O prefeito anunciou a programação que terá início no dia 28 de fevereiro, com um mega show na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. No dia 1º de março, data do aniversário, serão realizadas várias ações comemorativas. A gente não quer comemorar só no dia do aniversário, mas óbvio que o dia do aniversário é muito especial, né? Então, a gente entrega uma grande obra pública, né, que é o primeiro túnel dessa revitalização da zona portuária, né, algo que é transformador na mobilidade, na vida da cidade. Entregamos um equipamento importante como o Palácio Rio 450, que é um pouco essa descentralização do poder da sua rota tradicional, né, que é muito voltada para o centro e para a Zona Sul, né? Acho que tem um simbolismo o fato da gente estar indo para a Zona Norte, tem um espaço do gabinete do prefeito lá, e com, obviamente, aquilo que não podia faltar, né, que é uma parte histórica, com o lugar onde a cidade foi fundada. Para comemorar o aniversário com cultura e arte, a Prefeitura lançará também a Maratona Cultural Carioca, com shows, peças e exposições gratuitas ou com descontos de 50% para os cariocas nos equipamentos culturais municipais. O presidente do Comitê Rio 450 e novo secretário de Cultura, Marcelo Calero, destaca que as comemorações continuam durante todo o ano. Nosso mote, que é celebrar a carioquice, celebrar nossa história, celebrar nosso arcabouço artístico-cultural. Enfim, a ideia, portanto, é ter os instrumentos de que a Secretaria Municipal de Cultura dispõe para efetivarem essas celebrações de maneira ainda mais contundente. Veja quais serão as ruas fechadas do centro da cidade e qual será o esquema especial do metrô no Carnaval. As mudanças começam com o fechamento de vias importantes do município. A partir do dia 12 de fevereiro, a via Binário fecha às 11 horas da noite e a pista central da Avenida Presidente Vargas à meia-noite. Tudo para acomodar os carros alegóricos que vão desfilar no Sambódromo. As ruas ao redor da Sapucaí também estarão fechadas para os desfiles. A liberação total do trânsito começará na quarta-feira de cinzas. A Prefeitura recomenda que os foliões utilizem o transporte público para o deslocamento para Marquês de Sapucaí e para ir aos blocos carnavalescos espalhados pela cidade. O metrô estará aberto durante todo o dia e os bilhetes poderão ser comprados com antecedência. Os trens também vão funcionar 24 horas por dia. E para quem prefere um programa cultural nesse carnaval, o Centro Cultural Banco do Brasil apresenta obras do pai da arte abstrata. A exposição Kandinsky, inédita na América Latina, é a maior e mais completa do artista russo. Veja na nossa reportagem. A exposição é um ótimo cartão de visitas para o mundo da arte abstrata, ou pelo menos para o nascimento dela. Com 153 peças inéditas no Brasil, a mostra dedicada ao russo Vassily Kandinsky traz para perto do público uma faceta pouco conhecida do artista. A mostra é uma viagem pela obra experimental e multissensorial do pintor russo, pois apresenta as raízes do seu pensamento e as influências marcantes de sua trajetória. É muito importante e muito raro que o Brasil possa ter acesso a um acervo com uma importância mundial. Aqui são mais de 150 obras que contam não trazem só as obras do Kandinsky, mas contam um pouco da trajetória, da trajetória de criatividade desse grande artista do século XX, um dos grandes mestres do século XX. Nascido em Moscou, Kandinsky, com 23 anos, ainda como estudante de economia, se uniu a alguns conterrâneos e fez uma expedição para o norte da Rússia. Dessa viagem, veio o interesse pela cultura popular. Podemos ver nessa sala obras raras de lendas e contos que foram determinantes na construção dos primeiros quadros de Kandinsky. A busca pelas origens também fez Kandinsky conhecer rituais como o xamanismo. Vestimentas, tambores e adereços utilizados em rituais representam o universo espiritual do norte da Rússia, onde o pintor conviveu com povos mongóis no início do século XX e se inspirou para pintar suas primeiras telas.
Foi na Alemanha que Kandinsky estudou pintura e participou da fundação do grupo artístico Cavaleiro Azul. Para ele, o azul é a cor da espiritualidade e quanto mais escuro, mais desperta o desejo humano pelo eterno, conforme escreveu em seu livro. A pesquisa por uma conexão entre arte e alma levou Kandinsky a dar um dos passos mais radicais da história da arte. Ele abriu mão da pintura figurativa, em que reproduz o mundo material, como paisagens e pessoas, para remeter ao mundo interior. A obra São Jorge ilustra bem esse movimento do artista rumo à abstração. Depois que essa linha foi cruzada, a arte estava livre para desbravar opções até então impensáveis. Era o prólogo da arte moderna e contemporânea. Kandinsky assistiu um concerto de Arnold Schoenberg e ficou tocado. 2 semanas depois, resolveu escrever para o compositor, que respondeu e eles iniciaram uma troca de cartas que durou quase 4 anos e influenciou a obra de Kandinsky. Kandinsky pintava e era influenciado pelo abstrato, mas fazia questão que as pessoas entendessem tudo que ele pintava. Por isso, ele publicou esses livros que estão aqui na exposição. A ideia, então, é apresentar o contexto de Kandinsky, com quem ele conversava, quem eram os seus amigos. Aqui tem, inclusive, objetos, vestimentas de rituais xamânicos, que ele se interessava muito por isso, pela visualidade do ritual. Todas essas coisas que, de uma forma ou outra, influenciam um artista, né? E o assunto é carnaval. Que tal fazer um passeio pela história da festa mais popular do país? Em instantes. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Na reportagem especial que você vai assistir agora, vamos mostrar como tudo começou até o Carnaval do Rio se tornar uma das festas mais populares do Brasil. A primeira manifestação carnavalesca no Rio Imperial remonta a 1846. Um sapateiro português saiu pelas ruas da cidade com tambores e zabumbas, fazendo algazarra. Era o Zé Pereira. No século XIX, a hora e a vez do entrudo. Pelas ilustrações de época, se vê que era uma brincadeira popular, onde se esguichava água e outros líquidos menos nobres nas pessoas. Não raro essas manifestações descambavam para a violência. A elite não gostava do entrudo. Para os abastados era uma festa mundana e suja. Em 1855, o Congresso das Sumidades Carnavalescas, que teve o escritor José de Alencar, autor do romance Guarani, como um dos seus fundadores, fez o primeiro desfile pelas ruas da cidade. Surgiam as grandes sociedades do Carnaval Carioca. Luiz Antônio Simas é mestre em História Social. Professor, em que contexto surgem as grandes sociedades? As grandes sociedades surgem num contexto em que o Carnaval do Rio de Janeiro começava a se definir, no século XIX, ali pela segunda metade, a partir de um embate que havia entre um carnaval que era considerado um carnaval mais popular. Havia até quem usasse a expressão carnaval mais perigoso, que era o carnaval do intrudo, e um carnaval mais regrado, mais disciplinado, que recebia influência, inclusive, de carnavais europeus, como o Carnaval de Nice, como o Carnaval de Veneza. Então, nesse contexto, começam a surgir as grandes sociedades, um carnaval mais regrado, um carnaval mais disciplinado, um carnaval que a gente pode até chamar de mais elitista, né, num contexto em que havia uma disputa com esse carnaval, digamos, mais popular, do intrudo. José de Alencar, o escritor, autor de O Guarani, era um entusiasta das grandes sociedades. Entusiasta, inclusive porque as grandes sociedades para ele eram um exemplo, né, de um carnaval mais civilizado, de um carnaval que poderia inclusive ter uma função didática, a partir do momento que as grandes sociedades faziam um cortejo, né, que era também uma dramatização. Então ele considerava que as grandes sociedades eram muito interessantes e era um carnaval, entre aspas, mais civilizado do que aquele carnaval que assustava um pouco esses segmentos, que era o carnaval do intrudo. Inclusive, ele promoveu numa segunda-feira de carnaval, ele parou ali no passeio público com a grande sociedade e para jogar confetes e distribuir flores. Era muito comportado mesmo. Isso, era aquela coisa comportada. A rigor era uma base fundamentada nesse carnaval europeu. Nesse carnaval de Veneza, principalmente, de onde vem o hábito da máscara, de onde vem o hábito do confete, inclusive, de você lançar o confete. Então, era uma tentativa, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem que considerar que o Rio de Janeiro, naquele momento, era uma cidade marcada por essa tensão
entre uma cidade que se pretendia europeia e uma cidade marcadamente negra, né? A gente pode lembrar que nós fomos o maior porto de recepção de escravos da história moderna. Então, esse embate que tem conotações que vão muito além da economia, ele tem conotações culturais profundíssimas, ele tem no Carnaval um momento muito específico, né, em que vai se desenvolvendo. E o caso das grandes sociedades, essa tentativa de um Carnaval mais regrado, mais disciplinado, digamos, mais elitista, mais bem comportado, desse Carnaval mais europeu, né, desse Carnaval que bebe na fonte dos bailes de máscara, dos desfiles em cortejo, das dramatizações, sem dúvida alguma, naquele momento era uma opção para essa elite que queria combater o Carnaval do intrudo. Os cordões, professor, foi uma reação às grandes sociedades? De certa maneira, a gente pode dizer que sim, os cordões se situam. E quando a gente fala reação, a gente não está falando necessariamente de uma coisa percebida, pensada, articulada. Mas, de certa forma, a gente tem que lembrar de uma coisa, que eu acho que entra na questão dos cordões. A tradição do cortejo, ela era uma tradição muito forte, sobretudo os cortejos sacros, né? A procissão de Nossa Senhora do Rosário, os cucumbis, que eram os cordões de velhos, essa tradição toda. Quando começam a surgir os cordões, eu gosto muito de dizer que, de certa maneira, os cordões eles se situam entre aquele carnaval mais desregrado do intrudo e um carnaval, digamos, um pouco excessivamente elitista das grandes sociedades. Era uma solução razoável no momento em que havia aquele embate. Os cordões de isolamento serviam para demarcar os limites dos foliões. Havia uma necessidade de disciplinar o carnaval por parte das autoridades que torciam o nariz para a festa popular. Era a elitização do carnaval. No início do século XX, os cursos, só para poucos que possuem automóveis na cidade. Professor, Rui Barbosa, baiano, não gostava de samba, um grande jurista e era um cri-cri com as manifestações populares. O Rui Barbosa, definitivamente, ele tinha horror desse tipo de coisa. O Rui Barbosa achava que nós tínhamos que adotar um padrão civilizatório fundamentalmente europeu, né? Então ele via esse carnaval, sobretudo esse carnaval de rua, ele tinha verdadeiro horror. Esse carnaval mais desregrado e etc. e tal. E, ao mesmo tempo, o tipo de música que começou a se relacionar com o carnaval do Rio de Janeiro, a princípio, até um pouco antes do samba, de sambar do Estácio, como a gente chama, né, aquele samba mais amachichado, até algumas marchas, porque a marcha, a rigor, ela deriva das influências europeias da música de salão, da polca, por exemplo, né, mas ela já tinha uma letra mais jocosa, com picardia, ele tinha verdadeiro horror a isso, tanto que ele faz um discurso famoso, né, descendo o malho na música popular brasileira, descendo o malho nessas festas populares, absolutamente horrorizado com o que para ele era um exemplo de barbárie e o país tinha que optar por essa barbárie ou pela civilização. Professor, o que o senhor pode falar sobre os ranchos? Os ranchos, a rigor, eles são muito curiosos porque a origem dos ranchos é uma origem ligada ao ciclo do Natal. Sobretudo os ranchos com as pastorinhas do Nordeste. Fundo religioso. Isso. Então você tinha no ciclo do Natal, né, naquela fronteira entre o sagrado e o profano. Eu costumo dizer que o Brasil tem essa peculiaridade de profanar o sagrado, muitas vezes, e sacralizar o que é profano. Até que no Rio de Janeiro, a comunidade dos baianos da Pedra do Sal, no início do século XX, virada do XIX para o XX, deslocam os ranchos, o desfile de ranchos, das pastorinhas de ranchos, para o ciclo do carnaval. O rancho, como uma organização de ciclo de carnaval, é do Rio de Janeiro. É uma adequação dos ranchos, dos termos de pastoris do Nordeste, que normalmente funcionavam no ciclo natalino, para o ciclo carnavalesco. Todas essas características dos velhos carnavais influenciaram seguramente na formação das escolas de samba do Rio. Costumo comparar a escola de samba com um sarapatel, né? Aquela comida que você tem uma série de coisas que você vai colocando e ninguém sabe se aquilo vai dar liga, porque aparentemente são coisas muito distintas, mas aquilo acaba dando certo. As escolas de samba, elas bebem em várias fontes. Do ponto de vista do cortejo, a herança dos ranchos é mais do que evidente. Do ponto de vista dos enredos, a herança dos ranchos é mais do que evidente, esses enredos de linha pedagógica que os ranchos adotavam. As fantasias, algumas fantasias que aos poucos começam a ser mais requintadas, isso você bebe na fonte das grandes sociedades. Ao mesmo tempo, a trilha sonora das escolas de samba é o samba urbano que começa a se codificar a partir do bairro do Estácio de Sá. Então, elas, na verdade, incorporam várias influências
para dar origem a um tipo de agremiação mais dinâmica e que transforma o Carnaval do Rio de Janeiro. A sua avaliação da evolução do Carnaval ou involução em alguns pontos? Eu acho que o Carnaval é uma festa dinâmica. Nesse sentido, ele não vai ser uma festa estática de jeito nenhum. De qualquer forma, eu acho que hoje o Carnaval vive um dilema. Porque o Carnaval das escolas de samba, ele sempre se relacionou com algum tipo de estrutura que está fora das agremiações. Ou ele dialoga com o poder público, ou ele dialoga com a contravenção. Hoje ele tem dialogado muito com empresas, né, que compram enredos, porque percebem que aquilo pode ser um meio eficiente de veiculação de uma marcha. O Carnaval de Rua no Rio de Janeiro, durante um certo tempo, foi muito forte, passou por uma fase de refluxo, né, em que a coisa ficou meio complicada, começou a voltar com força de uma forma mais espontânea, orgânica mesmo. Hoje vive o dilema de se relacionar com o poder público, porque existe uma questão urbana, com o gigantismo do Carnaval de Rua, que sem dúvida alguma exige esse tipo de diálogo. Então não diria que o Carnaval evoluiu ou involuiu. Eu diria que o Carnaval é dinâmico, essa dinâmica traz contradições, essa dinâmica pode trazer avanços e essa dinâmica pode trazer problemas, né? Mas esse dinamismo do Carnaval é que continua fazendo da festa, né, um momento muito importante, inclusive para a gente refletir um pouco sobre os dilemas da cultura brasileira. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!